Santa Clara FM 106,3 apresenta Catequese Franciscana. Meu irmão, minha irmã, boa tarde. Esse nosso terceiro encontro Catequese Franciscana. Estamos vivenciando já esses dias da festa de São Francisco, nosso novenário. E o tema proposto, subtema proposto para este dia, São Francisco nos ensina a viver o Evangelho com a juventude. E hoje nós vamos nos recordar dos acontecimentos de São Francisco em sua juventude. Sabemos que São Francisco é um santo jovem, morreu relativamente jovem, mas nos primeiros momentos, o que é tão marcante na sua juventude? Temos tantos aspectos, mas vamos tomar uns primeiros momentos trazidos pelos biógrafos, como eles trazem esta proposta, e que ao olhar a vida de São Francisco a gente possa então lembrar e trazer para a juventude do nosso tempo este exemplo, para que ele seja luz e possa nos fortalecer com o seu exemplo e sua presença no mundo. Então vamos tomar um texto franciscano para este dia, lembrando esse caminho de Francisco. Este, pois, é um homem que vive no pecado com paixão juvenil, arrastado pelos impulsos de sua idade, pelas tendências da juventude e incapaz de controlar-se. Poderia sucumbir ao veneno da antiga serpente, mas a vingança, ou melhor, a misericórdia divina, subitamente desperta sua consciência diante da angústia espiritual e enfermidade corporal, conforme as palavras do profeta: fecharei com espinhos seu caminho, cercá-lo-ei com um muro. Prostrado por longa enfermidade, que é o que merece a teimosia dos homens, que não se emendam a não ser um castigo, começou a refletir consigo mesmo de maneira diferente. Já um pouco melhor, e firmando-se em um bastão, começou a andar pela casa, recuperar as forças. Certo dia, saiu à rua e começou a observar com curiosidade a região que o cercava, mas nem as belezas do campo, nem o encanto das vinhas, nem coisa nenhuma que era agradável de repentina, e começou a julgar loucos os que amam estas coisas, para o louvor de Cristo. Este é um trecho de informação trazido por Tomás de Celano. São informações da juventude de Francisco. Francisco viveu um momento como qualquer pessoa humana, no contexto da sua época. Ele viveu marcado por esses desafios. Aqui o texto lembra que ele estava enfermo, é o momento em que ele volta da guerra
e passa por esse momento de enfermidade. E um dia quando começa a melhorar e que sai um pouco para fora de sua casa, ele se coloca diante da realidade do mundo que o cercava, mas ele não consegue perceber ainda a beleza das coisas. Mas esse já é um primeiro sinal, porque ele já se dá conta do que está ao seu redor. E ele até considera louco, sem sentido, quem se ocupa com a contemplação, com a percepção destas coisas. E nós sabemos que depois Francisco se torna alguém tão contemplativo e com uma percepção tão afinada de tudo que está ao seu redor, de todos os bens da criação. Então, e ele se fez, a partir dessa percepção, ele se fez um irmão. Nós vamos acompanhar os demais passos de nossa catequese e vamos ver esse itinerário até chegar a esse momento. Então, a mensagem que fica hoje para a juventude é que mesmo diante dos nossos anseios, das nossas buscas, dos nossos sonhos, às vezes também dos fracassos ou dos projetos que não são realizados, que precisam ser refeitos, repensados, a gente precisa então estar abertos à nova realidade. Francisco inicialmente não percebia os sinais da bondade, da beleza da vida, da graça de Deus, como ele passou a perceber no processo de sua conversão e no percurso de sua caminhada aqui neste mundo. Então que cada um de nós, principalmente o convite é para a juventude, mas se estende a todos nós temos sempre a oportunidade de aprender algo novo, de nos envolver neste grande mistério que é a graça de Deus e os sinais da vida que são tão importantes. Então, não perca estes sinais, desperte para esta realidade. Talvez você possa estar passando agora por um momento difícil, mas lembre-se que tantos outros momentos bons já aconteceram e que este momento que você possa estar passando agora, ele pode ser iluminado pela graça de Deus e você pode encontrar caminhos de luz como São Francisco encontrou e se fez sinal e resposta. Queria lembrar, só trazer um texto que talvez ajude nesse caminho de reflexão. O Evangelho de Marcos, no capítulo 10, nos versículos de 17 até o 27, ele traz um diálogo de Jesus com um jovem que perguntou a Jesus o que devia fazer para herdar a vida eterna. E Jesus o orienta a este jovem que tinha observado os mandamentos, era atento à palavra de Deus, mas Jesus disse a este jovem, ainda lhe faltava uma coisa para tomar parte no reino de Deus. Ele precisava então tomar parte no reino, seguindo Jesus, despojando-se daquilo que tinha e colocando isso a serviço dos que mais precisavam. Do versículo 21, Jesus responde ao jovem dizendo, olhou para o jovem com amor e disse, falta só uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo e dê o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, aos poucos, Francisco vai descobrindo esse caminho, esse tesouro. Então, Francisco também tinha muito contato com esses textos do Evangelho. Esse é um dos textos
que ele tinha esse contato, e nós sabemos que Francisco vivia uma vida, ele era filho de um comerciante, portanto ele tinha uma vida, podia-se dizer naquele tempo, a vida do burguês, não é? E ele agora se torna, a partir da sua contemplação, dos sinais que começam a aparecer na sua vida, ele se torna então atentos àquilo que o Senhor lhe propõe no chamado que Deus o fez. Que nossa juventude possa também, como Francisco de Assis, ser uma resposta de Deus para este mundo. Deus precisou de Francisco para ser resposta e precisa de você. Seja também esta resposta. Pedir as bênçãos de Deus para este dia, que o Senhor abençoe nossos jovens, principalmente aqueles que mais precisam de bênção, e que confirme na fé, na esperança, os jovens que estão engajados na luta, na defesa da vida, na busca dos seus sonhos, na realização do reino de Deus. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Ele volte para vós sua face e tenha misericórdia de vós. Olhe para vós com um olhar favorável e vos dê a paz. A bênção de Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. O Senhor vos dê a paz.